Quando Deus não atende uma oração, podem ser três coisas. Primeiro, você está pedindo errado. Tiago capítulo 4 diz, pedis e não recebeis porque pedis mal. Você pede para gastar nos seus próprios prazeres. Está escrito. Então, primeira coisa, você ora e não recebe porque pede errado. Segunda coisa, você pode estar pedindo no lugar errado, para as pessoas erradas, do jeito errado. Terceira coisa, a maioria das coisas que a gente pede e não recebe é porque não tivemos fé suficiente. Né? Quantas vezes Jesus cura alguém e fala, vai meu filho, a tua fé te salvou. Não é, Wellington? Então tem que ter fé suficiente, ou seja, você tem que orar crendo que já aconteceu. Tá bom? Então, tendo isso em mente, vamos entrar em algumas coisas sobre a importância. Por que nós temos que orar? Jeremias capítulo 33, versículo 3, vou ler na versão NVI, diz assim, clama a mim, e eu responderei, e lhe anunciarei coisas grandiosas e insondáveis que você ainda não conhece. Clama a mim, e eu responderei, e vou te anunciar coisas grandes, insondáveis, que nem passam pela tua cabeça. Ou seja, uma das funções da oração é Deus te mostrar coisas que ainda vão acontecer. A gente ora muito quando está em problema, né? Mas às vezes você tem que orar só para entender o futuro. Porque orar não é ser religioso, é consultar quem já te viu no futuro, quem já entendeu como vai ser teus próximos anos. Outro versículo que me toca muito está lá em Mateus 21, 22, que diz assim, e tudo que vocês pedirem em oração, se acreditarem, vocês receberão. Vou repetir, Mateus 21, 22, olha aqui, palavras de Jesus. E tudo que vocês pedirem em oração, se vocês acreditarem, receberão. Mas sabe por que as pessoas às vezes não oram, Alice? Orar é tão importante. Se a Bíblia deixa claro que é um segredo da prosperidade, não financeira, da prosperidade espiritual, sabe, emocional, você está bem com Deus. Ou seja, se é uma coisa tão claramente óbvia, se Deus espera a sua oração, se Deus quer a sua oração, se a Bíblia nos orienta a orar, por que as pessoas não oram? Primeiro ponto, desânimo. Tem gente que não tem nem força para orar. Segundo ponto, pecado. Quando está em pecado, ela fala, quem sou eu para falar com Deus? E aí ela não ora. Terceiro, ignorância. Ela não sabe como fazer. Então, três coisas que atrapalham a sua oração. Primeiro, desânimo. Está desanimado, não vou orar hoje não. Como se oração você tivesse que estar com vontade de fazer. Trabalho, você tem que estar com vontade para ir trabalhar? Não, você trabalha todo dia. Oração é nossa respiração. A gente cansado ou não, com ânimo ou não, temos que orar. Agora, uma coisa interessante é que se você está em desânimo, se você está numa vida de erro e não está conseguindo orar, ou você está na ignorância de não saber como fazer, o que você precisa? De pessoas que orem junto com você, pessoas que te ensinem como fazer. Lucas 11, de 1 a 4, vai acontecer uma coisa que me toca muito. Jesus estava orando em determinado lugar, diz a palavra. Tendo ele terminado, um dos seus discípulos lhe disse, Senhor, ensina-nos a orar. Senhor, ensina-nos a orar. Presta atenção, os 12, os discípulos, eles conviveram com Jesus 3 anos e meio. E eles nunca tinham pedido para Jesus ensinar outra coisa. Senhor, nos ensina a fazer milagre? Senhor, nos ensina a multiplicar pão? Senhor, nos ensina a ter dinheiro? Senhor, nos ensina tal coisa? Nos ensina a ser famoso? A única coisa que eles pediram foi ensina-nos a orar. Sabe por quê? Eles entenderam que toda a fonte de Jesus estava na oração. Então o que eles queriam? Pegar a fonte que faz as coisas acontecer. Milagre, multiplicação, o que for. Então os discípulos falam, Jesus, se você nos ensina a orar, as outras coisas vão fluir. Então ensina-nos como orar. E Jesus respondeu assim, então quando vocês forem orar, digam assim, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e perdoa os nossos pecados, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofendem. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre.
Amém. A primeira coisa que a gente aprende aqui, Teixeira, e as pessoas têm dificuldade de entender, é que quando você ora, na oração que Jesus ensinou, você não está orando para Jesus, você está orando para o Pai, Deus Pai, em nome de Jesus. Você sela a sua oração pedindo em nome de Jesus. Por quê? Porque Jesus, biblicamente, está provado, está escrito, é o único intercessor entre Deus e os homens. Então você pede para o Pai que está sentado no trono em nome de Jesus, que é o nosso intercessor. Então muita gente tem dúvida assim, Tiago, eu não sei nem para quem ora, você ora para Deus, pedindo a Ele em nome de Jesus, em nome do seu Filho Jesus. Tiago, e o Espírito Santo? O Espírito Santo é a qualquer momento. O Espírito Santo é quem está na terra conosco hoje, né? A Bíblia diz que Deus é triuno, ou seja, são 3 em 1. Eles não estão ao mesmo tempo na terra. Hoje, Deus e Jesus estão no céu. Jesus é sentado à destra de Deus. E o Espírito Santo é quem está na terra hoje. Antigamente, Deus estava pairando sobre as águas. Aí depois, ele sobe e deixa Jesus. Depois, Jesus sobe e deixa o Espírito Santo. Ou seja, hoje nós temos o privilégio de conviver com a parte sensível de Deus, um consolador. Porque para enfrentar os últimos dias, a gente vai precisar da parte sensível de Deus, a gente vai precisar do consolador, a gente vai precisar do Espírito da verdade, que é o Espírito Santo, aquele que anuncia as coisas que ainda hão de vir. Então, a todo momento você pode clamar pelo Espírito Santo, a todo momento você pode falar com o Espírito Santo. Mas na oração que Jesus nos ensinou, a gente ora ao Pai, pedindo em nome de Jesus. Por isso que a gente termina a oração em nome de Jesus. Amém.